Maintém Mitangueira. E aí, pessoal, como vai? Aqui é o Emboihara Gael, que é o professor Gael, tá? Nós vamos para a nossa quarta aula hoje de Guarani, tá legal? Ah, e hoje nós vamos ver o vocabulário de frutas, tá? Frutas e frutos, tá? Porque nós vamos fazer uma aula interdisciplinar aqui. Então, multidisciplinar, né, no caso. Então a gente vai ver o vocabulário Guarani. Eu vou ensinar vocês como se escreve e pronuncia as frutas no idioma Guarani. E vou ensinar para vocês também alguns legumes que são frutas também, como fala em Guarani, tá? Eu falo que essa aula vai ser multidisciplinar porque a gente, além de ver o idioma Guarani, né? A gente também vai ver um pouco de botânica, que biologia, tá? E um pouquinho de gastronomia, tá? Justamente por causa disso. Existem muitos legumes que são frutas e as pessoas não sabem que são frutas, tá? E que a botânica prova isso, tá bom? Vamos lá? Peço perdão, já tô rouco já gravando isso aqui, mas vamos lá. Joerreguaçã Irundê. Joerreguaçã Irundê, tá? Joerreguaçã, aula, classe, tá? Irundê, 4, tá? A gente já viu PTIN, que é o número 1, Mocoin, número 2, e Borrapu, número 3, e agora a nossa quarta aula, que é Irundê, tá bom? Joerreguaçã Irundê. Vocabulário de hoje é este. Nye ende uvaquera reregua, tá? Vocabulário das frutas, tá? Nye ende é vocabulário, uvaquera, frutas, reregua é do, da, dos, das, tá bom? Bom, vamos lá. A minha esquerda está em português e aqui à direita está em guarani, tá bom? Eu estou usando o guarani paraguaio, mas eu também vou usar o guarani boliviano para vocês verem que tem diferença, tá? Posso até usar o guarani brasileiro também, mas vou usar o paraguaio e o boliviano, basicamente. Ó, então em português, uva. Em guarani, você pode falar uva igual, uva, tá? Igual que tá aqui em português, tá? Só que a diferença é que teria acento. Ou você pode usar esse aqui. Esse aqui é do Guarani boliviano, tá? Parrai, tá? Você fala parrai, né? É como se tivesse um som de H aqui, parrai, tá? Ó, mais uma vez, parrai, tá bom? Uva, ok? Quem quer ver bastante consuma uva todo dia, que é uma das frutas que vai prolongar a tua vida, tá bom? Continuando aqui. Maçã, em português. Em Guarani, manzana, tá? Manzana, tá? Do jeito que está escrito aqui, tem uma outra forma de falar que é o Guarani boliviano, que a gente fala ua, ua, tá? Que é mais comum na Bolívia, tá? Essa outra forma de se referir a maçã. Eu mesmo não uso o ua, eu uso esse aqui que é manzana, tá? Que é mais parecido do espanhol, inclusive, tá bom? Mas qualquer um dos dois também tá correto, tá? Quando for Guarani Paraguai, eu aviso vocês. Quando for boliviano, eu também aviso, tá bom? Quase todas as palavras que estão aqui são Guarani Paraguai, uma ou outra que é boliviano. E dos outros tipos, né? Bom, maçã também. Quem quer ver bastante, consome maçã aí, criançada, pessoal que está fazendo homeschooling, você pai e mãe que está assistindo aqui a aula, tá? Esse conteúdo é para homeschooling, tá bom? É um curso gratuito, sem fins lucrativos, beleza? Vamos lá. Aqui nós temos duas formas de falar maracujá em Guarani, tá? Então, por exemplo, em português, maracujá, certo? Em Guarani a gente pode falar como embaracuja, embaracuja, tá? Esse som nasal aqui. Ou emburucuja, com som de U, emburucuja, tá? Embaracuja ou emburucuja. Eu uso embaracuja, tá? É até porque é mais comum, beleza? Tranquilo? Do jeito que está escrito aqui. O Guarani você lê do jeito que está escrito, tá? Exceto uma letra ou outra que eu falo para vocês, tá bom? Aqui, pessoal, tem uma curiosidade, tá? No idioma Guarani e no Tupi, que são os dois idiomas que eu estudo indígena, né? Até outros idiomas indígenas que eu vi também, o que acontece? Não tem muita distinção, por exemplo, entre algumas frutas. Então, por exemplo, goiaba e araçá é traduzido da mesma forma, tá?
diferente do português, tá? A mesma coisa, por exemplo, pêssego e damasco, tá? A palavra pêssego em Guarani, vocês vão ver que tem a mesma tradução de damasco, tá? Então tem algumas frutas que não tem muita diferença, tá? Eles não veem diferença, a tradução é a mesma, tá? Só vai mudar, tipo, a espécie da fruta, tá bom? Eu acredito que eles traduzem dessa forma, uma porque não tem tradução e outra porque, queira ou não, o araçá é considerado o primo da goiaba e o damasco é considerado o primo do pêssego. Então eu acredito que na interpretação dos falantes de Guarani eles entendem que são espécies, seria a mesma fruta, só que espécies diferentes, tá? Porque são primos, né? Ok? Pelo menos essa é a interpretação minha, tá? Então veja, a palavra goiaba em Guarani se traduz como araçá. Em português, araçá é um outro tipo de fruta, né? Seria uma mini goiaba, né? Uma goiabinha pequena, uma fruta silvestre, tá? Novamente, o araçá é primo da família das goiabas. É da mesma família, são primos, tem a mesma estrutura, o gosto é um pouco parecido, você sente a diferença, assim, mas um pouco parecido, tá? Então, realmente acredito que é isso. Eu acho que eles têm a mesma tradução porque eles consideram que é da mesma família. Eu acho que é esse o motivo, tá? Beleza? O que mais que a gente pode falar aqui? Acho que é só isso. Em relação aqui às palavras, antes que eu esqueça, recomendo vocês usar o dicionário, tá? Eu estou usando o meu dicionário de Guarani, tá? E alguns outros por aí que tem na internet, monografia, essas coisas, tá? Que mais? E todas as palavras que nós estamos trabalhando aqui são substantivos, são palavras que dão nome aos seres e às coisas, tá? Então, se vocês quiserem anotar, a maioria das palavras aqui são substantivos simples, tá? E comuns. Um ou outro que vai ser diferente, mas em geral são esses, tá bom? Vamos continuar aí. Limão. Em Guarani, limão é traduzido como limar, limar, tá? Limar, tá? Limão é limar em Guarani, tá bom? Bem tranquilo, tá? Só tem uma tradução mesmo. Não esquece do acento, tá? Porque se você colocar sem acento, você está dizendo que é um nome, né? Por exemplo, sobrenome Lima, né? Então coloca com acento para saber que é a fruta, tá bom? Então, a palavra abacaxi em Guarani tem duas traduções igual ao português. Por exemplo, em português, nós falamos abacaxi ou ananás. Geralmente a gente usa o ananás para o abacaxi branco, né? A mesma coisa que acontece com goiaba e araçá, mais ou menos. Né? E pêssego e damasco também. Que são primos, né? Abacaxi e ananás são primos, né? Ah, em Guarani é a mesma coisa. Então, por exemplo, você pode falar Caraguataí, esse aqui é o Guarani brasileiro, tá? Caraguataí, para se referir a abacaxi. Lembra do apóstrofo, tá? O apóstrofo é considerado letra, a gente chama ele de pulso, tá? E tem que dar essa pausa aqui, ele é só para isso, para dar uma pausa, uma respiração, tá? Outra forma de falar abacaxi em Guarani é você escrever a palavra abacaxi do jeito que está aqui, só que você escreve com V no lugar de B e K no lugar de C, e no lugar do X você coloca o CH, então vai ficar avacaxi. Desse jeito, ó, avacaxi, tá? Você pode usar o caraguataí, que é esse aqui, ou avacaxi. Tanto faz, está correto, tá? Beleza? Pera, vamos lá. Pessoas, eu não vou entrar em detalhes, mas pera não é considerada uma fruta falsa, tá? Igual a maçã também, tá? Como eu falei, aqui a gente vai trabalhar o idioma, a linguística, né? Vai trabalhar a parte, o conceito gastronômico de fruta e o conceito botânico, tá? Biológico, tá? Então, por exemplo, a pera é um pseudofruto, é um fruto falso, tá? Que mais pra frente eu dou uma explicadinha. Então, pera em Guarani é traduzido como vavoim, tá? Lembra do nosso Y? Essa letra se chama tá? Não é Y, se chama tá? Essa letra tem esse mesmo som, é um U gutural, tá? Você pode pronunciar esse com a língua no céu da boca ou fazendo um bico e falando U igual alemão, tá?
Aí fica a seu critério se você acha mais fácil fazer um bico pronunciando U, pode ser U, ou se você quiser colocar a língua no céu da boca e falar tá bom? Fica a seu critério. Então, va, vo, in, tá bom? E pessoas, alguns podem até estar estranhando, mas sim, em português pera não tem acento, tá? Quem coloca acento, isso é um erro de ortografia, tá bom? Não faz sentido ter esse acento, tá bom? No passado o pessoal usava, mas assim, é um erro de ortografia, tá? Então não use, tá? Pera é assim, tá? Se a nova ortografia voltar a pedir, né, colocar acento, aí a gente usa, mas do contrário não usa, tá? Vamos lá. Laranja, naran. Em Guarani tem uma questão interessante, tá? A palavra laranja, por exemplo, em português, ele significa fruta laranja ou cor laranja, né? Designa fruta ou cor. Em Guarani é diferente. Naran é fruta. Você nunca vai usar essa palavra naran para falar cor laranja. Não, a cor laranja tem um outro nome, tá? Então, naran é só para fruta laranja, essa fruta aqui, tá bom? Beleza? Ok. Chegamos aqui numa fruta que não é fruta. Então, pessoas, para quem não sabe, quem está estudando aí, o Guarani aqui, morango não é uma fruta, tá, pessoas? Eu coloquei aqui porque a gente tem como fruta, né? Mas é mentira, não é uma fruta. Na gastronomia, o pessoal considera morango como fruta, por ser doce, entendeu? E por lembrar uma fruta. Mas o morango não é um fruto, não é uma fruta. O morango, ele é uma flor. O morango é uma flor. Isso aqui é uma flor. Vocês comem flores, tá? Isso aqui é flor. Não é fruta, isso aqui. Inclusive, para ser um fruto, só para eu explicar para vocês, existem características para ser um fruto. Ou seja, a semente tem que estar dentro da fruta para ser uma fruta, para começar. E ela tem que ter aquelas partes da fruta, né? Além da casca, da polpa e da semente, ela tem que ter aqueles tecidos que tem nas plantas, nos vegetais, que a gente vê em botânica e biologia, que é o endocarpo, medicarpo, alguma coisa assim, um desses nomes. Me fugiu o nome, eu falei numa aula aí, mas eu acabei esquecendo depois. É porque eu também não dou aula de biologia, né? Mas ela tem que ter essas estruturas. São 4 estruturas, se eu não estiver errado. E o que acontece? O morango não tem essa estrutura. A semente está pro lado de fora. Essas pintinhas são sementes, tá? Isso aqui é uma flor, tá? Toda fruta, todo fruto é um ovário. É um ovário da planta, tá? Isso aqui não é um ovário, isso aqui é uma flor, tá? Então vocês não estão comendo uma fruta, tá? Isso aqui é uma flor, tá bom? Agora em relação à pronúncia, tá? Em Guarani, a tradução para morango é chamado de fruta vermelha, o que para mim não faz muito sentido porque existem morangos de outras cores, né? Mas tudo bem. Então, morango é chamado de fruta vermelha. Uva é fruta e plutã é vermelho. Então, fruta vermelha, tá? Como pronuncia? Uva, plutã, tá? O Y, o E, com som de E, tá? E o resto é igual. Uva, plutã, tá? Então, fruta vermelha traduz como morango, tá? Beleza? Eu falo que não faz muito sentido ser chamado de fruta vermelha porque existe morango preto, existe morango branco, existe morango azul, né? Existe morango de outras coisas, então não faz muito sentido chamar de fruta vermelha, tá? Quem não conhece, dá uma pesquisada, existe morango azul e de outras cores, tá, gente? Então vamos lá. Melancia. Melancia, em Guarani, basicamente só tem uma tradução, tá? Não, perdão, tem duas traduções, perdão. Em Guarani tem duas traduções, tá? Que eu lembrei que o Guarani paraguaio tem uma outra tradução. Em português, melancia a gente pode chamar de melancia, e em Portugal, em outros países que falam português, que são lusófonos, pode ser chamado de melão de água. Não é comum a gente usar isso, a gente fala melancia, né? E melancia não tem acento, pelo amor de Deus, não coloque acento. Em Guarani, você pode falar uva-re-em para se referir à melancia, tá? Do jeito que está aqui, uva-re-em, tá? Que é uma palavra composta. Ou você pode usar o termo guaçu. Guaçu significa grande em Guarani. Então você pode usar assim, fruta grande.
uvaguaçu também, tá? Você pode usar uva-reen, como tá aqui, ou uvaguaçu, que significa fruta grande, melancia, tá bom? Então, qualquer um dos dois que você usar está correto, tá legal? Aqui nós temos um mamão, tá? O mamão, ele, até onde eu saiba, ele só tem uma tradução em Guarani, tá? O mamão é chamado de papádia, tá? Esse Y aqui a gente não fala com som de tá? Papalha. Não, a gente não fala assim, a gente fala como se fosse um som de J. Então, papádia, tá? Esse aqui é um caso à parte que o Y não fica com som de gutural, ele fica com som de J, papádia, tá? Então você fala assim, papádia, tá? Mamão, papádia, tá bom? Melão, a tradução fica meron, tá? Não tem segredo, é do jeito que tá aqui, tá bom, pessoal? Essa fruta a gente precisa dar uma conversada. Então, essa fruta, a toranja, tá? Que aqui em Guarani a gente traduz como apepu, tá? O que, que eu tenho que falar para vocês? Então, a toranja não é uma fruta que nasceu naturalmente, tá? Ela foi criada por nós, humanos, tá bom? Assim, ela é mistura de duas plantas, duas espécies de frutos. Aí os cientistas, os botânicos fizeram pesquisa, ajuntaram, né, essas duas frutas aí, misturaram o DNA das duas plantas e com a mistura do DNA, né, gerou essa fruta aí, tá? A toranja, ela tem um gosto bom, tá interessante. Só que o que acontece? A toranja, que o pessoal conhece como grapefruit, por exemplo, ela faz mal à saúde, tá? Se você consumir em pequenas porções, não fará mal à tua saúde. Se você consumir bastante, com frequência, aí vai fazer mal à saúde, tá? Então, ela pode consumir, mas pouco, em pequenas porções, tá bom? Se você consumir diariamente, você vai ter problemas de saúde, tá? É uma fruta que faz mal para nós, tá? Para os humanos faz mal, tá? Eu não sei em relação aos animais, mas para nós faz mal, tá? Em Guarani, o pessoal traduziu desta forma, tá? Se alguma tradução estiver errada, peço perdão, né? As traduções eu peguei dos dicionários. As palavras que eu não conheço, não sei como são traduzidas, eu peguei do dicionário. Que é do dicionário Luiz Caldas Tibiriçá, e tem os outros que eu peguei na internet, de outros autores, né? O Nhien Rendu, que é um dicionário ali do Paraguai, tá? Então, se estiver errado, responsabilidade destes dicionários, tá? Eu estou seguindo o dicionário. Acredito que não vai estar errado se está no dicionário, né? Mas não duvido, porque eu já encontrei livros com erros. Mas vamos lá. Então, toranja é apepu, tá bom? Amora é traduzido igual o espanhol, tá? Fica mora, tá? Você tira o A na frente e fica mora. Então, em Guarani, amora fica mora, tá bom? Do jeito que tá aí. Tangerina, ou a nossa famosa mexerica, né? Quem gosta de uma pocã, não é mesmo? A tangerina é traduzido como narampe em Guarani, tá? Então, se você não colocar o P, vai ficar traduzido como laranja. Tangerina é narampe. Você tem que colocar o P junto com o naran. Então, narampe, tangerina, tá? Beleza? Ok. Essa fruta, physalis, tá? Você é uma fruta até um pouco difícil de você encontrar. Você encontra sim no Brasil, né? Mas assim, não é muito comum. O povo não conhece muito essa fruta, né? Tá? Essa fruta, ela tem uma tradução, né? Geralmente o pessoal vai encontrar ela em inglês, né? Em português ela é chamada de physalis, tá? Mas isso aqui eu encontrei no português de Portugal, tá? Beleza? Esse acento aqui no physalis não faz muito sentido, tá? Ter, né? Porque é uma paroxítona, mas a paroxítona que tem A não recebe acento, mas na tradução para o português ela recebe. Eu não sei, não sei explicar para vocês o porquê. Tá? Na tradução lá de Portugal usa acento. Tá bom. E a tradução para physalis em Guarani é camapu. Camapu, tá? Do jeito que tá aqui, camapu, tá? Beleza? Lembrando que o Guarani é uma língua pobre, então não vai ter muitas palavras diferentes, requintadas, cheias de 9 horas. Não, serão palavras simples
Algumas serão até repetitivas, se vocês olharem, tá? Nós vamos ver agora a fruta mais popular dos últimos tempos aí por causa do chocolate, né? Ó, o cacau. Sim, o cacau, tá? Em Guarani é traduzido como cuvuaçu, tá? Cuvuaçu é cacau, tá bom? Eu tenho duas informações para vocês sobre o cacau, tá? O cacau, para quem acha que faz mal à saúde, o chocolate faz bem para o nosso sistema nervoso, tá? Para o cérebro. Então você pode consumi-lo. Claro que o cacau que faz bem é o cacau amargo, tá? Não é o doce com açúcar, é o amargo. É aquele que é 70% de cacau. Esse faz bem à saúde. Comprovado por nutricionistas e cientistas, tá bom? O cacau tem um segredo aí. A gente tem o chocolate branco e o chocolate preto, não é mesmo? Nessa foto aqui não dá para vocês verem. Aqui vocês estão vendo só as sementes, mas o cacau ele tem uma polpa branca nele. E o que acontece? Essa polpa branca, o pessoal faz manteiga de cacau, que é usado em cremes, em cosméticos, em batom, tá? E o creme de cacau, o pessoal usa para fazer o cacau branco, o chocolate branco, o cacau branco, tá? Então, o chocolate branco que você come é feito com manteiga de cacau, que é a polpa do cacau. O chocolate preto ou amargo, né, é feito com a semente, tá? Então, essa é a diferença, tá? O chocolate preto é feito com a semente, que é a parte amarga do cacau. O chocolate branco é feito com a polpa, que é a manteiga de cacau, que ele tem uma manteiga, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Esta fruta, olha só. Lima da Pérsia, ou simplesmente lima, se você quiser chamar de lima, tá? Em Guarani não tem exatamente uma tradução para essa fruta, né? Então o que, que eles usam? Eles fazem igual ao português, lima da Pérsia, né? Então como fica em Guarani? Eles traduzem como lima persiaguá. Pérsia de Pérsia, né? E guá seria o nosso D da, e lima de lima. Então lima persiaguá, lima da Pérsia, tá bom? Então lima da Pérsia, beleza? Que o do, da, dos, das em Guarani vai sempre depois e não antes, né? Que nem a gente faz, né? Lima da Pérsia. Não, em Guarani ficaria Lima Pérsia D. Seria essa tradução grotescamente falando, né? A lima é essa fruta aqui, ela é docinha, é super doce, tá? Só que ela também é amarga. É curioso, sim, porque ela tem uma película que faz parte dos frutos, né? Ela tem uma película a mais que deixa ela amarga, tá? Então ela é doce e amarga, uma fruta curiosa, tá? Mirtilo. Então, mirtilo acontece a mesma coisa que o morango, né? O mirtilo, que é chamado de blueberry, aqui conhece como blueberry, né? O mirtilo, ele é traduzido como fruta azul. Então, uva é fruta e rovu azul. Então, fruta azul, mirtilo. Porém, a gente sabe que não existe exatamente fruta azul, né? O mirtilo, ele puxa para o azul, né? Eu acho que é a única fruta no mundo, junto com morango, né? Que existe morango azul, que tem cor azul, assim, que puxa para o azul, né? Acho que são as duas únicas, né? Frutas, né, que puxam para o azul, né? Só que ele só vai ficar azul se ele tiver em clima frio, de pântano, caverna, essas coisas. Em climas tropicais como o Brasil, por exemplo, ele muda a cor. Se ele receber energia solar, fazer a fotossíntese, né, que precisa fazer, se ele receber raios solares, ele fica com a coloração roxa, tá? Então o que acontece? No Brasil, quando você vai consumir aqui no Brasil, ele tá com cor roxa, ele não tá azul, né? Azul mesmo é só se for lugar com muito frio, com neve, lugar assim que não tem claridade, né? Lugares assim que bate sol, ele fica roxo, tá? É uma fruta que de azul fica roxa, tá? Mas mesmo assim, acho que é uma das únicas frutas do mundo que tem a cor azul, né? Que é excelente para os nossos olhos, que é o uvahovu, tá? Uvahovu. Lembrando, o Y, tem esse som gutural, tá bom? Beleza? E excelente para a visão. Framboesa. A framboesa, ela fica com o nome de rubus, né? Rubus, né? Que inclusive é o seu nome científico, tá? A framboesa, cientificamente, ela tem o nome de rubus, né? Quando você estuda botânica, biologia, tem esse nome, rubus, né? E em Guarani ficou como rubus. Acredito eu que eles pegaram do termo latino, né? O rubus, e acabou usando, né? Como não tinha tradução para framboesa, eles usaram o rubus, imagino eu, tá?
Porque se você usar, não está errado, é o termo científico mesmo, né? Mas acredito que é porque não tem tradução. Lembrando que em Guarani não tem o som de F, né? Então você não pode escrever framboesa com PH. Não existe isso em Guarani. Acredito que eles pegaram o nome científico da framboesa, que é rubus, né? Eu não lembro se é rubus silvestre, alguma coisa assim. E eles usaram só o rubus, né? Que é um nome latino, né? Faz sentido, né? Pois em qualquer país que tem, qualquer país que tiver botânico, né, vai ter nomes latinos, as plantas, o estudo, né? Mesmo no Paraguai, né, na Bolívia, nesses países que tem o Guarani como língua oficial, vai ter também, né? Bom, cereja, essa é a tradução, né? Acredito que uma tradução espanholada, né? Pelo menos foi o que estava no dicionário, né? Tá como cereça, né? Muito semelhante ao espanhol. Então, cereja, cereça, tá? Guarani, cereja, cereça, beleza? Manga é uma fruta que estou falando nas aulas, né, que eu estou dando nas outras matérias, que manga é uma fruta que a sua tradução é basicamente igual em todos os idiomas, né? Se você pegar manga em espanhol, em inglês, né, em outros idiomas, você vai ver que a tradução é a mesma. Sempre fica mango, né? Então, em português, manga, em guarani, mango, né? Sempre fica igual, sempre fica a mesma coisa, a mesma estrutura, né? Então, ela é uma fruta fácil de você aprender em vários idiomas, beleza? Agora a gente vai começar a entrar em alguns temas que têm legumes, mas que não são legumes, são frutos, né? Por isso que eu falei vocabulário das frutas e dos frutos, tá? Ah, o tomate, ele é um fruto, tá? Pela gastronomia, ele é um legumes e não uma fruta. Pela gastronomia. Porque na gastronomia a gente usa o tomate como? Como salada, acompanhamento de legumes, né? Como legumes, beleza? Então, na gastronomia a gente usa o termo leguminosa. Mas, na prática, na ciência mesmo, porque gastronomia, eu não diria que é uma ciência, é uma arte, né? Porque ela não é científica, ela é artística, né? Que ela mexe com expressão, com artes, né, com estética. A ciência mesmo que a gente estuda, que tem comprovação, né, o tomate é um fruto e não legumes, tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com a abóbora. A abóbora é um fruto e não legumes. Pepino é um fruto, não é um legumes, tá? Pimenta é um fruto também, não é legumes. Berinjela é um fruto. Então vocês vão ver vários legumes aqui que são frutos, né? Chuchu, quem não come um refogado de chuchu? Chuchu é fruta. Chuchu é um fruto, não é um legumes, né? A gastronomia que ficou separando desse jeito, porque ela mexe com arte, com expressão, questão estética, né? Mas o que é provado cientificamente, com tese, com monografia, com documentação mesmo, a botânica, a biologia, ela prova para você que tomate é uma fruta e não legumes. Ela também prova para você que o chuchu é uma fruta, que a berinjela é uma fruta, a abóbora é uma fruta, entendeu? E a gente usa como se não fosse. Legumes é somente saladas. O que é salada? Alface, rúcula, brócolis, feijão, arroz, que são cereais, né? Isso é legumes. Tirando isso, o resto é fruta, tá? A gastronomia, ela entende que fruta é tudo que é doce, o que é contraditório e não faz sentido, né? Justamente porque a gastronomia não é uma ciência, é uma arte, né? Alguns até podem chamar de ciência, mas ela é uma arte, é uma expressão, né? Então tem muita coisa que é achismo, tá bom? E achismo não convém conosco aqui no Todos pelo Homeschooling. Nós seguimos a ciência, tá? Então tomate é um fruto segundo a botânica e segundo a biologia. E ainda eu posso provar que é um fruto para vocês. Pega o tomate, corta ele e veja e corta do lado dele, por exemplo, vamos pegar uma fruta aí. Pega o tomate e pega uma manga. Coloca o tomate e uma manga do lado. Corta eles e vocês vão ver que eles têm a mesma estrutura, né? Os dois têm polpa, tem a semente, tem a casca, tem os tecidos, né, do vegetal. Vocês vão ver que é um fruto, tá? Voltando aqui, então, o tomate em português é dessa forma, em guarani se escreve do mesmo jeito que o português, só que ele recebe um acento. Então, tomate, tomate. A diferença é essa, que tem um acento. Em guarani você coloca o acento, é só isso, tá bom? Continuando aqui, nós temos essa fruta que faz sucesso no Brasil, os outros povos conhecem, né? O Brasil por causa dessa fruta também.
O guaraná, né, que a gente chama em Guarani de uruná, tá? Em Guarani fica como uruná, tá bom? Mas se você quiser usar em Guarani o termo guaraná também pode, que está correto também, tá? Bom, vamos lá. O guaraná, essa fruta aqui, ele tem cafeína, né? Ele tem energético, né? Além de ser afrodisíaco, tá? Beleza? Bom, aqui nós temos a jaca, tá? Para quem não sabe, a jaca é uma fruta asiática, tá? Ela não é aqui da América, tá? Ela veio na época aí das colonizações dos portugueses, então acabou ficando aqui nas Américas, mas a jaca é da Ásia, tá? A jaca é traduzida em Guarani como a jaca. A jaca. Tá desse jeito aqui, a jaca, tá bom? Chegamos nessa fruta que eu queria. Cambuci, tá? Em Guarani fica como cambuci, cambuci, tá? Cambuci. Cambuci, cambuci, tá? A única diferença que além da escrita é a pronúncia. Aqui no português o bu é mais forte e em Guarani é o cam. Cambuci, 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 tá? Só essa diferença. O cambuci é essa fruta que vocês estão vendo aqui. Graças a Deus a gente teve sorte, a gente conseguiu recuperar este fruto, tá? É uma fruta, é azedo que nem limão, tá? Mas em doce, incrível que pareça, fica uma delícia, tá? Doce, geleia, tá? Suco, fica muito bom. Uh, o cambuci, ele estava em perigo de extinção e a gente conseguiu reverter isso. O pessoal da USP trabalhou duro para conseguir reverter a extinção dessa espécime. E não só a USP, né? Eu falo da USP porque eu conheço a USP, mas assim, as outras universidades, faculdades, os agricultores, o agronegócio, né? Esse pessoal que defende o meio ambiente, os ecologistas, a gente conseguiu recuperar esta fruta, tá? Então o cambuci não está mais em extinção, tá? Em perigo de extinção. Ele se tornou uma planta normal, como todas as outras, tá? Só que o único problema desta fruta, o cambuci, é que ele só nasce em Mata Atlântica. Então ele não se adapta em nenhum tipo de clima, é só Mata Atlântica. Ele precisa desse clima de serra, né, oceânica, Mata Atlântica, tá? Então ele é muito comum aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Ah, nessas regiões, né? Região litorânea do Brasil, né? Ele não se dá bem em nenhum outro lugar, né? Então vamos lá. Cupuaçu, tá? Em Guarani, a pronúncia é igual, cupuaçu, só muda a escrita, a ortografia, beleza? O cupuaçu também tem uma curiosidade para vocês. O cupuaçu também faz chocolate, tá? Eles pegam a semente, tá? E fazem chocolate. Acredito que eles devem usar polpa também, mas eu não tenho certeza se eles usam para fazer chocolate. Só que o chocolate de cupuaçu é chamado de copulate. O chocolate é chocolate de cacau. O copulate é o chocolate de cupuaçu, tá? Cupuaçu é essa fruta aqui, tem em mercados e ela é meio azedinha, ela é bem azeda, tá? Mas o copulate, que é o chocolate dela, é uma delícia. Essa fruta eu tenho certeza que vocês não vão saber que fruta que é em nenhum idioma. Talvez o único lugar que vocês vão saber talvez é no inglês, tá? Em português, airela é a tradução de cranberry. Sabe aquelas frutinhas vermelhas secas que vem de mercado em potinho? Cranberry, tá escrito cranberry. Essa fruta aí, só que ali eles vendem ela seca, aqui ela tá in natura. A tradução dela em Guarani fica arando, tá? O pessoal traduz ela como arando. Então a tradução de airela é arando, tá? Em português é airela, né? O cranberry em português é airela e em Guarani fica arando, tá bom? Não tem muitas traduções para as palavras, eles acabam aportuguesando algumas, espanholando algumas, né, que a gente fala assim, pega de outros idiomas, empréstimos lexicais, né? Acredito eu que arando seja um empréstimo lexical, tá? Ok? Que o Guarani do Brasil tenha pegado, tá? Por exemplo. Bom, abacate, em Guarani pode ser traduzido como aguacate, do jeito que está aqui, ou pode ser ainda traduzido como pauta, igual o espanhol, sabe? Pauta, igual, tá? Fica a seu critério qual quer usar. O abacate também é um fruto, é uma fruta, tá?
A gastronomia considera que não é uma fruta, considera que é uma leguminosa, tá? Por que isso? Vocês sabiam que aqui no Brasil é o único lugar do mundo inteiro que usa abacate de forma doce? O resto do mundo inteiro usa ele salgado? O abacate é usado para fazer salada, é usado para comer com carne, é usado para fazer recheio, tempero, tá? Ela é usada de forma salgada, tá? Só aqui no Brasil que a gente usa doce, né? O pessoal faz ela como se fosse doce, mousse doce, vitamina de abacate. E acontece que o abacate, ah, ele é uma fruta de fato, nisso nós estamos corretos, ela é uma fruta, o abacate, uma das melhores frutas, inclusive, para se consumir. Só que o resto do mundo, a gastronomia enxerga como legumes, né? Mas não é um legumes, é uma fruta de verdade, tá? Possui a mesma característica que todas as outras frutas, tá bom? Então vale essa curiosidade. Esta fruta vocês vão conhecer por causa do nome, mas acredito que olhando a fruta talvez não conheçam. É o açaí, tá? O açaí em Guarani é traduzido como uaçaí, tá? Dando essa pausa com o pulso ali, o apóstrofo, né? Uaçaí, tá? O açaí a gente vê bastante aqui em doce, né? O pessoal que mora na região aí de São Paulo, essas regiões aí, né, deve consumir bastante com sorvete, essas coisas, né? No Brasil todo, né? Açaí é uma fruta nossa, né? E a gente tem que preservar ela, porque a gente está consumindo tanto e está usando para tudo, né? Agora inventaram de usar até tijolo de açaí, daqui a pouco vai entrar em risco de extinção a fruta, né? Se já não está, né? Tá bom? Kiwi, tá? O kiwi, incrível que pareça, tem uma tradução para o Guarani, o que me surpreendeu porque eu não sabia. Em Guarani é chamado de kiwi, tá? Kiwi, kiwi, tá bom? Até porque em Guarani não existe também a letra Q, tá? Então tudo que é com Q e com C basicamente vai ser com K, né? Beleza? Vale a curiosidade, o kiwi também é uma fruta asiática, tá? Muitas frutas que nós usamos são da Ásia e a gente não sabe. O pêssego, né? Foi o que eu falei para vocês lá no comecinho da aula. Ah, como essa aula aqui está muito extensa, o que, que eu estou fazendo? Eu não vou trabalhar com o dicionário nessa aula, tá? Até porque demorei bastante para montar as aulas, né? Atrasou, tivemos problemas aí com gravação. Mas assim, peço até desculpa aí. Mas o que eu tinha falado no começo da aula, o pêssego, né, em Guarani e o damasco, eles interpretam com a mesma tradução. É como se fossem realmente a mesma fruta, é como se fossem mesmos. Como que eu posso explicar? As frutas são primas. Por exemplo, pêssego é uma fruta, damasco é outra. Mas elas são primos. A botânica fala que pêssego e damasco são da mesma família, são primos. Então, a mesma coisa acontece com a araçá e com a goiaba, por exemplo. Mas em Guarani não existe tradução separada. Se você usar damaco, você vai usar para pêssego também e damasco. Então, em damaco, você vai usar para a palavra damasco, né? A fruta damasco, ou você pode usar também genericamente para pêssego, tá? Então, se você falar damaco para pêssego ou damasco, está correto, tá? No Paraguai, que o pessoal mistura o espanhol com o guarani, então às vezes eles acabam falando em espanhol mesmo o nome do pêssego, né? Mas no idioma mesmo nativo guarani, só tem uma tradução para os dois, tanto para damasco quanto para pêssego, fica ndamaco, tá? Essa é a única tradução que eu achei em todos os dicionários, ndamaco, tá? Ok? Desse jeito aqui. Vamos lá. Tâmara, né? Tâmara em Guarani é traduzido como paruma-a. Tem uma outra tradução, eu vou ver se eu acho para vocês. Eu anotei em algum lugar. Encontrei. Então, a tâmara, além de ser traduzido como paruma-a, pode ser traduzido como pindo-a. Tanto faz, paruma-a ou pindo-a, tá? Ambas são tâmaras em Guarani, tá bom? Lembrando a vocês, não confunda Guarani com Tupi, pelo amor de Deus, que são povos diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, tá? Então não confunda. Guarani, para não confundir, imagine assim: o Guarani lembra do Paraguai, lembra da harpa, né, do violino, né, lembra das pessoas vestidas. O Tupi lembra do litoral brasileiro, lembra do Nordeste, né, lembra do canibalismo no Brasil, tá bom? São coisas diferentes. Lembra da peteca, tá?
ok? São coisas diferentes, tá bom? O chuchu em Guarani é traduzido como chajori, né? Chajori, né? Parece japonês, né? Chajori. Enfim, mas em Guarani a palavra chuchu é traduzida como chajori, tá bom? Do jeito que está escrito aí, ok? E o que acontece? O chuchu, pela gastronomia, ele é considerado um legumes, certo? Porque nós comemos ele de maneira salgada, certo? Mas o chuchu, segundo a botânica, segundo a biologia, é um fruto também, pois, se vocês prestarem atenção, ele tem a mesma estrutura de uma fruta, né? Ele tem uma semente, tem a polpa, tem a casca, tem os tecidos, as estruturas que uma fruta tem, tá bom? Se vocês cortarem um chuchu, vocês vão perceber, tá? Para ser uma fruta não precisa ser doce, né? A gente pode ver pelo limão mesmo, tá? Ela tem que seguir a mesma estrutura que a ciência fala. A ciência fala que a fruta tem tais características, então se esta planta tem tais características, se esse objeto tem tais características, é um fruto, ok? Umbu é uma fruta nossa aqui nordestina, né? Umbu em Guarani é traduzido como umbu, né? Que já é um nome indígena, beleza? Ela é tão bom quanto mirtilo, ok? Ótimo para os olhos, para a nossa saúde. Aí você fala, mas em Boirara, Gael, eu que sou em Boirara, né? Café, café é fruta? Sim, café é uma fruta também. Sabiam que café é um fruto também? É que a gente consome ele assim, de forma líquida, né? A gente torra os grãos, né? A gente queima eles, né? E torra, transforma em farinha, né? E faz ele, e a gente consome ele assim, né? Torrado, né? Mas o café é um fruto, tá? Se você tiver um pé de café em casa ou for encontrar um pé de café, você vai ver que ele é uma fruta, né? Ele é vermelhinho quando ele tá doce, né? Então você só pode comer ele quando ele tá vermelho. O verde não pode, que ele é tóxico. Vermelho não. Ele faz bem. Né? E o café é uma das poucas frutas que prolonga a nossa vida, faz bem à saúde, tá? Beleza? Mas ele é uma fruta, tá bom? A gente que consome ele assim, na forma de grãos, na forma de líquido, farinha, essas coisas. Café em Guarani é traduzido como cafere, tá? Mais uma vez, a minha pronúncia. Cafere, cafere, tá? R, esse som gutural do E, tá bom? Entramos aqui, tá? Continuamos nas frutas, tá bom? Lembra, vocabulário dos frutos e frutas, tá? Novamente, a abóbora também é um fruto, tá? Segundo a botânica e a biologia. A gastronomia vai dizer que é um legumes, porque eles usam de maneira salgada, vamos dizer assim, sem ser doce, né? Porém, tem uns. O que não faz muito sentido, porque na gastronomia eu já vi receitas que eles usam de maneira doce, né? Então não faz muito sentido, né? Eu prefiro confiar na ciência do que confiar nos achismos, nas artes que não, né? Que elas estão meio duvidosas, né? Melhor confiar em algo que você pode provar em algo que você não consegue nem provar, né? Tá? Então, se você perguntar para um botânico, um biólogo, se tipo os legumes são frutas, ele vai falar para você. O que você entende o que é legumes? Né? Aí você vai falar para ele, berinjela, abóbora, ele vai falar para você, são tudo frutas. Se você falar para ele salada, alface, né, essas coisas assim, aí ele vai falar para você que é legumes. Agora, esses que eu falei, abóbora, pimenta, ele vai falar que é fruto, são frutos, tá? Então isso aqui é um fruto, tá? E, inclusive o biólogo, o botânico vai te explicar melhor que eu a definição de fruto, tá? Vamos lá. Então a abóbora só tem uma forma de falar em Guarani, né, que eu achei ali, né, que é o curapepem, tá? Desse jeito aqui, que é a abóbora, tá bom? Caju, né? Uma fruta nossa aqui também. Em Guarani é traduzido como acaju, tá? Não tem, né, do mesmo jeito que está escrito aqui, sem dificuldades, né? Essa fruta acredito que vocês não conhecem, talvez um ou outro conheça. Ela é muito comum na Europa, aqui na América do Sul não é tão comum, tá? Então, por exemplo, groselha, tá? Em Guarani
Não tem tradução, eles usam a tradução do espanhol, então fica grosselia. Igual o espanhol, grosselia, tá? Não tem tradução, traduz igual o espanhol, grosselia, beleza? Beleza. O pômelo, tem gente que não lembra dessa fruta, né? O pômelo. Em Guarani é traduzido como símbolo, tá? Pômelo é aquela fruta que você come no panetone, junto com a cidra, sabe? Aquelas frutinhas que tem no panetone, é o pômelo. Né? Lá tem cidra também, tá? Tem algumas frutas aqui que eu não coloquei, né, neste vocabulário, porque já está um vocabulário grande, né? Então, se eu for colocar, vai estender muito. Essa aula já vai ficar grande, né? Tem a fruta murta, que é do Chile, que eu não coloquei para vocês. Tem o rambutão, que eu não coloquei. Tem fruta-pão. Tem um monte de fruta que eu não coloquei. Da África mesmo, eu coloquei pouquíssimas frutas da África. Tem muitas frutas aqui que vocês não conhecem, né? Tem umas frutas que até eu também não conheço. Então, eu coloquei algumas, né? Coloquei bastante, né? Mas não tem todas as frutas aqui, beleza? Goji, né? Em Guarani fica igual, goji, tá? O goji a gente encontra no mercado também como goji berry, tá? Também de forma seca, né? A gente consome ela. É uma fruta também que é doce e amarga ao mesmo tempo. Ela consegue ser doce e amarga. E é a fruta que mais prolonga a vida. Então, se você comer ela, é certeza que você vai chegar nos 90, 100 anos, né? Tranquilamente. Porque ela realmente prolonga a vida, né? A gente fala, eu posso até brincar que ela é a fruta que te dá longevidade, né? Que ela realmente te dá longevidade. Ela tem um líquido laranja que prolonga a sua vida em muito. Tá? Nós temos a jabuticaba, tá? Em Guarani, jabuticaba é traduzido como uva tá? Beleza? Uva Eu acredito que aqui no caso, como o Guarani tem influência do Tupi também, acredito, né, que signifique fruta escura, né? No caso, né? Uma fruta escura, tá? Não fruta preta, não, uma fruta escura. Pode ser que seja fruta preta, né? Uva mas acredito que é fruta escura, tá? Então é a tradução de jabuticaba, tá legal? Essa fruta é muito comum no Brasil, tá? Acerola, tá? Em Guarani a única diferença é que vai estar com S, acerola, ok? É só essa diferença, ok? Kaki, em Guarani vai ficar com uma tradução parecida com o japonês, que é o kaki, tá? Com dois K, kaki, beleza? Sem segredo. Pitaia também é chamado de fruta do dragão, ou fruta dragão, né? Em Guarani não tem uma tradução adequada para pitaia. A tradução que eu encontrei foi essa: uva dragon. Uva dragon. Uva dragon. Foi essa a tradução que eu encontrei, tá? Então, uva dragon é a tradução de pitaia, fruta do dragão. Fruta do dragão, né? Fruta dragão, certo? Ela é chamada de fruta dragão porque ela é de clima quente, né? Meio desértico, assim, né? Então, por isso. Bom, não podia faltar a banana, que é chamada de pacová, tá? Em Guarani, banana é pacová. Deixa eu fazer uma observação. Em português existe uma planta, se eu não me engano é planta, uma espécie de planta vegetal, né? Que é chamada de pacová, tá? Só que em Guarani a fruta banana se chama pacová, tá? Beleza? Só para não confundir, beleza? Que tem algumas palavras que tem tradução e a gente pode confundir porque significa uma coisa e a outra, né? Isso acontece com todos os idiomas. Pimenta também é considerado um fruto por possuir as mesmas estruturas de um fruto, tá? Porém a gente usa como condimento ou até mesmo como legumes, né? Mas é um fruto também. Não fruta, fruto, né? Segundo a botânica e biologia. A gastronomia vai dizer que é condimento, que é legumes, né? Pimenta é traduzido como cãe, tá? Cãe, tá? É bem ruim de pronunciar essa palavra, tá? Por causa do acento do tio em cima do Y, né? Cãe, tá? Mas é questão de prática, beleza? Como eu já falei, o Guarani acho que se não for o único, é um dos únicos idiomas que tem esse som gutural com o tio em cima, né? Os outros idiomas indígenas geralmente têm
esse som de Y, mas sem esse til, né? Acho que o Guarani, se não me engano, é o único que tem. Temos aqui a pitanga, né? Uma fruta que faz sucesso aqui no Brasil, né? Quem é brasileiro conhece essa fruta, né? Com certeza. Até por causa de Dom Pedro, né? Que tomava sorvete de pitanga, né? Em Guarani a gente traduz como Yangapiru, 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 tá? Esse esse N aqui, ele tem som de NH, é o nosso dígrafo NH, som de NH, tá bom? Yangapiru, tá bom? Bom, pimentão, a tradução que eu encontrei, né, na verdade foi um adjetivo, né? É um substantivo que recebeu um adjetivo, né? É uma palavra composta, tá? Pimentão pode ser traduzido como pimenta grande, né? Com ãe, pimenta, guaçu grande, ó. Cãe de pimenta e guaçu grande. Cãe, guaçu, pimentão, tá? Uma possível tradução, beleza? Pepino pode ser traduzido como pepim, tá? E novamente, tanto pimentão, pepino também são frutos, tá? E é isso. Abobrinha. Abobrinha pode ser traduzido como andai. Andai. Por que andai? Você fala o i separado do da. Em Guarani, toda vez que você vê uma palavra com acento junto com outra vogal, a gente fala junto. Se aqui tivesse um acento, eu falava andai. Mas como não tem, então são 3 sílabas. Andai. Andai, não andai. Andai, tá? Seria abobrinha. Porém, eu já vi usar andai para abóbora também, tá? Então, acredito que possa ser usado para os dois. Mas para não confundir, vamos usar o curapepem para abóbora e andai para abobrinha, tá? Como o dicionário nos diz. Berinjela também é considerado um fruto, olha só que legal. E a tradução que eu encontrei no dicionário foi essa, tá? Berenjena, tá? Berenjena. Berenjena, tá? Deste jeito, beleza? A berinjela, em português, você pode escrever com J ou com G, que está correto, tá bom? Fica a seu critério. A diferença é que com G é Portugal e com J é Brasil, tá bom? Essa fruta, eu trouxe para vocês aqui, uma fruta que não é muito conhecida, tá? Eu vou estar trazendo frutas que não são tão conhecidas assim também, né? Então nós temos o camu-camu, que em Guarani fica camu-camu, tá bom? Ambos são substantivos compostos. O camu-camu, que é essa fruta que vocês estão vendo, é a fruta mais azeda que existe no mundo e que possui a maior vitamina C do mundo, tá? Comprovada já isso, tá? Essa fruta é a mais azeda e que tem mais vitamina C. O limão é doce perto dessa fruta. Essa fruta é típica da Amazônia, então você só vai achar na nossa Amazônia, né? Aqui você não vai achar, beleza? Grumichama, eu trouxe para vocês essa fruta aqui, né? Porque ela está em perigo de extinção, então para vocês conhecerem, tá? Ela é silvestre, né? Nasce em matinho, né? Pode acontecer de nascer em quintal também, né? Em Guarani ela é traduzida como cumbixaba, tá? Cumbixaba, tá? Ela é benéfica também, como mirtilo, né? Beneficia a nossa visão também, tá? O pessoal conhece ela como culhão de galo, né? Mas eu não quero entrar muito em detalhes, porque como esse aqui é uma aula para crianças, eu não quero entrar em detalhes, tá? Beleza? Nós temos aqui o coco, que é uma fruta muito comum, inclusive, né? Em Guarani, coco pode ser traduzido como imbocoja, tá? Imbocoja, tá? Coco é imbocoja, beleza? Guarani, o legal desse idioma é que você lê do jeito que está escrito, né? Tirando o Y, uma palavrinha ou outra, o resto é igual. Então, vamos lá. Temos aqui mais uma fruta que não é fruta, tá? Figo não é fruta, tá? Nem fruto, não, tá? Se a gente fosse seguir pela biologia, pela botânica, a gente classificaria figo como uma leguminosa, né? Porque, assim, ele não é uma fruta, ele seria um vegetal, né? Mas, assim, o figo, ele é uma flor, tá? É igual ao morango. O morango não é fruta, ele é uma flor.
O figo é a mesma coisa, é uma flor, não é uma fruta. A gente consome como fruta, mas é uma flor, tá? Então, se você pegar o morango e pegar o figo, você vai ver que tem muita semelhança. Os dois se parecem com flores e os dois têm a mesma estrutura de uma flor. Tá? Pega uma flor e pega o figo para vocês verem, é a mesma estrutura, né? A diferença é que ela é uma flor fechada. Em vez da flor ser aberta, ela é fechada. Porque existem flores fechadas, né? Ela é uma flor fechada, tá? Em Guarani a gente traduz como inva, né? Figo é inva, tá? Inva, beleza? Coloquei o figo aqui porque a gente consome como fruta, né? Beleza? Mas é bom saber que é uma flor. Nós temos aqui o cajá, né? Não confunda com cajamanga, tá? Temos o cajá aqui, que em Guarani é traduzido como acajá, beleza? Uma fruta que lembra muito o gosto da manga, inclusive, né? Temos aqui o goiti, tá? Que é uma fruta nossa também. Tem gente que não conhece essa fruta, tá? Ela pode ser traduzida como guaili. Acredito que é um empréstimo lexical também isso aqui, pois você não acha em dicionários, por exemplo, né? É um lugar ou outro que você acha. Então acredito que isso aqui é um empréstimo lexical, guaili, mas está correto porque existe essa palavra. Tá? Então, goiti pode ser traduzido como guaili no Guarani, tá? Essa fruta aqui que vocês estão vendo, ela é benéfica para nós, só que você tem que esperar 7 dias para consumi-la, tá? Em outras palavras, depois que ela cair do pé, né? Para ela amadurecer, só leva 7 dias. Aí você pode comer ela, tá bom? Temos o pequi, que também é considerado uma fruta, né? Porém, alguns têm como tempero, condimento, né? Mas é um fruto também, tá? Pequi é traduzido como pequi, tá? Do jeito que tá aqui, pequi, tá bom? Desta forma aqui. Beleza? Essa fruta deve ser consumida com cuidado porque dentro dela tem espinhos. Então, se você morder, além de machucar feio a boca, pode inclusive morrer se você consumir o espinho, né? Que pode furar a garganta toda. Nós temos ameixa. Ameixa é traduzido como ciruela em Guarani, tá? Então, ciruela é ameixa, tá bom? Beleza? Carambola. Carambola também não tem um nome próprio para esta fruta. Como eu vejo eles traduzindo é da seguinte forma: eles chamam de fruta estrela, né? O que não está errado, porque já vi em lugares traduzirem como fruta estrela, né, mesmo, né? O carambola. Isso em português, né? Em Guarani eles traduzem como fruta estrela, né? Então, uva, essa primeira palavrinha significa fruta, imbuja significa estrela. Então, fruta estrela, faz sentido, né? E a tradução está dentro do Guarani, que também faz sentido, tá bom? Então, uva, imbuja, tá? Fruta estrela, ou carambola, tá legal? Essa é uma fruta que deve ser consumida com cuidado, porque ela é tóxica, tá? Se você consumir um pouco, que nem a toranja, né? Se você consumir um pouco, não vai fazer mal. Se você consumir muito, vai fazer mal. É tóxica, tá bom? Temos aqui o genipapo, eu trouxe para vocês verem, né? A tradução é a mesma, inclusive, tá? Uma fruta nossa aqui, de coloração marrom, tá? Beleza? Temos aqui a graviola. Essa palavra é um pouco ruim de falar, tá? A gente pode traduzir ela como gudiabano, tá? O Y aqui nesse caso vai ficar com som de J também, e não com som de E, tá? Gudiabano, né? Como se fosse separado, mas é junto, Guadiabano, tá? E é isso. Não confunda com fruta-pão, tá? Com outras frutas que tem aí, beleza? Nós temos aqui a carnaúba, né? Que ela é traduzida como caranaúba, tá? Carnaúba é o caranaúba, tá? O pessoal pega ela para fazer cera de carnaúba, tá? A cera dela é comestível, tá? O Ministério ali, tanto da saúde, a parte que cuida da alimentação também pode consumir, né? Os nutricionistas falam que pode consumir, claro, com moderação, né? Mas a cera dela é usada para peças metálicas, para eu diria até coisas de construção também, mas você pode consumir carnaúba, tá? Como fruto, sem problema. Vagem entra neste grupo aqui, gente. Por quê?
A vagem, segundo a botânica e a biologia, é considerado um fruto seco, né? O feijão não, o feijão é um legumes. O que está dentro da vagem é um legumes. A vagem em si é um fruto seco, tá? A gastronomia vai colocar que é um legumes, mas a botânica e a biologia coloca que é uma fruta, tá? E o legal é que tem duas traduções em Guarani para vagem, tá? Você pode usar a tradução chamada topé, né? Que eu não pus aqui, ou você pode usar igual o espanhol, que em espanhol eles usam vaina, né? Baina, né? Eles falam com som de B, baina. Em Guarani a gente fala com som de V, vaina, né? Enquanto em espanhol é som de B, baina, em Guarani é som de V, vaina, né? Ou topé, se você preferir, tá? Também. Nós temos a pinha, né? Que é traduzida em Guarani como araticu, tá? Pinha é araticu, araticu. Nós temos essa fruta que acredito que poucos conhecem também, que é o mangostim, tá? Que em Guarani pode ser traduzido como mangostana, tá? Com A, mangostana, tá bom? Temos a romã, que eu vi num dicionário, tá? Esse não foi no meu dicionário, eu vi num dicionário online, tá? A romã pode ser traduzida como granadare, tá? Granadare. Porque romã também, em Portugal, é chamado de granada. Em espanhol é chamado de granada também. Então, em Guarani ficou granadare, né? De granada, ou seja, de romã. Beleza? Nós temos essa fruta aqui, ó, que é a nespera, tá? A nespera. A nespera não é uma ameixa, e ela também não é uma pera, ela é uma falsa pera, né? Nespera. Ela é uma fruta japonesa, mas se deu muito bem aqui no Brasil, tá? Até onde eu saiba. Ah, em Guarani, cara, a tradução dela, ela é chamada de ameixa amarela, né? Ela é traduzida como se fosse ameixa, né? Então ela fica ameixa amarela. Ameixa amarela seria nespera, que aqui é traduzida como ciruela saújo. Ciruela saújo. O saújo de amarelo, ciruela de ameixa, né? Eles traduzem dessa forma. Porém tem muita gente que chama essa fruta de ameixa, né? Mesmo não sendo. É da mesma família, mas é uma outra fruta. A azeitona tinha que ficar nesse grupo porque ela é um fruto, né? Mesmo sendo usado como um condimento ou como um legumes, é um fruto, tá? Um fruto bem amargo, tá? A gente só consegue comer azeitona porque o pessoal bota em conserva, senão a gente não conseguia. Uh, seu sabor é que nem fel, né? Bem amargo. E em Guarani, azeitona é traduzido como tarumaite a. Tarumaite a. Tarumaite a. Beleza? Ok? Do jeito que está escrito. Nós temos a lixia, que é traduzido como uruvaia. Não confunda com uvaia, tá? Que é uma outra fruta, tá? A tradução de lixia é uruvaia, tá? Em Guarani. Ou se você quiser falar só lixi, né? Lixi também pode ser, tá? Eu estou tentando trazer algumas palavras que são bem diferentes, né, do português e algumas que são próximas também. Quando a tradução for muito parecida com o português, eu vou tentar trazer uma tradução o mais diferente possível. Se for muito difícil, aí eu vou trazer uma mais fácil, que é o que eu estou fazendo nas aulas aqui, né? E para terminar, eu coloquei aqui para vocês verem o buriti, que é uma fruta nossa e é traduzido como buriti, tá? Beleza? E aqui nós encerramos nosso vocabulário de Guarani. Eu não quis estender porque essa aula já ficou mais de uma hora, né? Por isso que eu não coloquei conteúdo de dicionário, não coloquei mais frutas, né? Que faltou frutas aí, tá? Coloquei poucas ainda, tá? Mas é isso aí. Mãe tem parra, tá? Mãe tem parra é a nossa despedida, para quem não sabe. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou. Espero ter ajudado vocês.